Bom dia, companheiros, corações amigos. É com muita alegria que damos esse bom dia, esse sorriso, renovando as nossas energias, rogando a Deus a bênção do dia de hoje, com muita saúde, com muita paz, com muita alegria, com sentimento de fraternidade, com sentimento de aprendizado, no esforço de buscarmos aprender sempre a refletir, a pensar e renovar assim antigos conceitos, criando condições melhores de vida, condições essas de acordo com as lições de Jesus, com as lições que o Evangelho nos traz, com a lição que esses espíritos incansáveis em sua generosidade nos trouxeram do mais alto. Nosso livro Pão Nosso, trazido pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido e saudoso médium, tão amado por todos nós, no sentido de alegres pela sua tarefa, Chico Xavier. É com grande respeito sempre, é com muita admiração pelo seu esforço que o recordamos. O Espírito Emmanuel nos traz aqui no versículo 17 do capítulo 3 de Lucas uma passagem onde João Batista assim nos disse: ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com um fogo que nunca se apaga. E assim dá continuidade. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor, que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Realmente a gente, quando vê João Batista falando de Jesus, João Batista o precursor, né? Aquele que vem antes, né? Que precede o trabalho do Cristo. É o filho de Isabel, que é a prima de Maria, que desde que ele estava no ventre da mãe, quando Maria chegou, ele já deu aquela balançada e reconheceu ali o Senhor. Então ele já vem preparando, tanto é quando mais velhos,
né, Jesus fala que ele vá na frente, deixa ele ir na frente. Eles não vão andar juntos. João Batista vai na frente, fazendo um trabalho dele, preparando. São temperamentos, né, e reconhecidamente diferentes, e de humildade de João Batista, desse espírito que veio, né, junto a essa falange, antes da chegada de Jesus, preparando-lhe o caminho. Então, o que Emmanuel nos lembra aqui, que nós ouvimos falar de Jesus como mestre, como pastor, como meigo rabi da Galileia, como nosso amigo incondicional, o nosso médico das almas. Nós temos inúmeros títulos de reconhecimento e amor e louvor a Jesus. O nosso governador planetário, não é assim? Mas o precursor vai chamar ele de trabalhador atento, porque ele tem a pá na sua mão. Aquela pá rústica, né, que nos vai falar aqui sobre o trabalho. Jesus é um trabalhador incansável. E muitas vezes as pessoas designam o Mestre Jesus através, só no seu aspecto de educador. Mas ele é trabalhador. Ele é um trabalhador incansável desde diante do nosso planeta, desde diante do nosso primeiro segundo do início dos nossos séculos. A gente não lembra disso? Então, nós sabemos que ele veio para organizar nós aqui, essas, como se fôssemos ovelhas desgarradas, né? Indo em contra aos lobos, ele veio aqui para nos unir como feixes. Veio aqui para nos conduzir ao Pai. Ele chamou a si essa tarefa, ele aceitou, ele se preparou para uma tarefa de aceitar espíritos exilados, rebeldes e resignados, junto com outros espíritos de situação de ignorância total, que ignoravam completamente os mínimos costumes, para que pudesse conduzir. Como um condutor, né, um trabalhador responsável dessa escola, desse hospital e desse cárcere. E com amor, né, conduzir por conduzir. Ele é um trabalhador incansável com o amor. Ele veio mostrar como se trabalha com amor. Então, nós vamos ver na fala de Jesus, o tempo todo, quando ele nos fala assim, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então ele nos demonstra aqui a importância do trabalho. Nós estamos conquistando um direito divino de trabalhar com o bem, com o Cristo. Algumas pessoas entendem o trabalho como dever. Ah, eu tenho dever. Não tem algumas pessoas que chegam assim pelas primeiras vezes em sua casa espírita e ela fala assim, eu descobri que eu tenho mediunidade, eu tenho dever de trabalho, eu tenho dever de desenvolver a caridade, eu tenho dever. Não, talvez a palavra inicial a pessoa usa, depois ela vai entender que não é dever, não. É um direito inalienável que nós conquistamos. Foi com muito esforço, gente. Ter o direito de trabalhar com os trabalhadores do Cristo foi uma conquista por muito esforço e sacrifício que fizemos. Ao longo das vidas e inúmeras outras que iremos ter, vamos abrir mão de antigos condicionamentos, vamos ter que nos reeducar, passar na porta estreita, deixando vícios, comportamentos inadequados e nos preparando e nos qualificando para sermos trabalhadores dessa falange de Jesus. O trabalhador tem que se qualificar, ele tem que se adequar, ele tem que se aprimorar, ele tem que continuar estudando. O bom trabalhador não se dá por fim. Cada vez ele pode ser melhor, cada vez ele quer fazer melhor, cada vez ele descobre que pode ser e fazer melhor. Então é esse o objetivo do trabalho. É
Quando o trabalhador se habilita, o trabalho aparece. E a equipe de trabalho vem se agrupar. Então, é estudo mais trabalho no bem. Nós vamos lembrar o que Jesus nos disse. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, quem é o trabalhador mais antigo? O trabalhador mais antigo é Deus. Não se aposentou e nem nisso deixou de trabalhar. Então, nós vamos pensar, nós temos que nos habilitar um trabalho. Qual trabalho que nós podemos já nos habilitar? Senhor, o que o Senhor espera de mim no dia de hoje? Não é isso? O que eu posso fazer de bom, Senhor, no trabalho? No seu chamamento? A gente sempre lembra, né, de Jesus esclarecendo que o Filho do Homem, ele veio para servir. Ele tem a pá na mão. E não para ser servido. Aí a gente lembra lá de Jesus, cingido lá com a toalha e lavando o pé dos discípulos como se fosse um escravo. Porque ele veio para servir. O tempo todo a sua lição é de trabalho. Então não vamos esperar a convocação de ninguém. Já fomos convocados. Não vamos esperar, eu não trabalho porque ninguém me chamou. O trabalho está aí. Cada um vai encontrar uma forma de ser útil no campo que é a terra, no local que está, no momento que se encontra, na hora que é. É todo dia perguntar ao acordar: Senhor, o que tu esperas de mim no dia de hoje? Como eu poderei ser útil? Então a gente vai lembrar do trabalhador incansável que é Jesus. O tempo todo trabalhou junto aos doentes, aqueles que eram equivocados, ensinando, consolando, esclarecendo. Vamos ser aprendizes de Jesus. E para nós encerrarmos, hoje nós trouxemos uma oração que se diz oração de São Francisco de Assis, mas na realidade é a oração do trabalhador. Vejamos. Senhor, fazei um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que dessa maneira, então, sejamos os trabalhadores, sendo instrumento das obras do Cristo. Muita paz a todos os corações.